Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja entrando no seu lar através desta mensagem. Que a palavra de Deus, que tem poder para transformar as vidas, possa transformar a tua história como transformou a minha. Hoje é dia 11 de novembro de 2025. Nunca imaginei que fosse viver tanto tempo assim, mas a memória que Deus me deu para lembrar que lá nos anos 70, 80, foram os períodos mais difíceis da minha vida. Alguém que havia planejado estudar, alguém que havia sonhado com coisas grandes, porque eu sempre fui muito sonhador. De repente me vi na roça, boia fria, sentenciado a puxar enxada o dia todo, no sol, na chuva, no calor, no frio, na poeira, no meio das cobras, dos marimbondos. Era o que tinha para mim, era assim que eu tinha que viver. E eu relutei muito em aceitar esse estilo de vida, mas eu não tive para onde correr, era isso e isso. Acabei aceitando, acabei, entre aspas, me conformando com essa vida, esse estilo de vida. O estudo não deu certo, tive que interromper. Tentei cursos por correspondência, também não funcionou, tive que parar. E tudo que eu tentei fazer não deu certo. Por fim eu disse, eu vou tirar uma carta de motorista e vou ser caminhoneiro, pelo menos eu saio da roça. Também não deu certo. Nada deu certo, nada. Sem Jesus nada dá certo. Estava destinado a ser um fracassado, porque eu não tinha o campeão dos campeões comigo. Jesus é o campeão dos campeões, é Ele que nos dá a vitória. O tempo passou, eu não tinha para onde correr, me vi cada vez mais submetido a esse sistema, escravizado pela roça, pelo baixo salário, pelo trabalho forçado, até que Jesus me encontrou numa noite fria e gelada no meio de um talhão de cana, resistindo à palavra de Deus, resistindo à obra de Deus, tentando me manter no controle, mas ele disse, olha, entrega o teu coração a mim, entrega a tua vida a mim e eu vou mudar a tua vida. Tudo que eu buscava no Senhor era o perdão dos meus pecados. Foi por isso que eu enfrentei tudo que veio, a perseguição dos encarregados de trabalho, da minha família, de tudo. O mundo se virou contra mim porque eu disse, eu quero seguir o Senhor Jesus Cristo e obedecer a sua palavra. Mas Deus me deu coragem, eu nunca recuei. Eu fui em frente, enfrentei tudo que eu tinha que enfrentar. Todas as humilhações, todas as reprovações, toda a rejeição, enfrentei tudo. E o Senhor estava comigo e Ele disse, eu vou mudar a tua vida. Eu não ouvia, eu não entendia, mas Ele estava dizendo, eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar a tua vida. Ele diz em Apocalipse que a porta que Ele abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então Ele começou a abrir portas para mim. No ano de 85, Ele tocou no meu coração e disse, pede a conta. Primeiro dia de safra, as pessoas olharam para mim e falaram, você está louco? Você vai fazer o quê? Você tem família, você casou, você tem filhos. E nessa ocasião eu já tinha 3 filhos, tinha minha filha Diana, já tinha o Ivan e já tinha o George também. 3 filhos pequenos, você vai pedir a conta no primeiro dia de safra? Vou pedir a conta e sair. Algumas pessoas disseram para mim algum tempo depois, porque viram que eu trabalhava na roça e ganhava menos do que na usina, andou para trás, hein, Miguel? Mas o Senhor disse, eu vou mostrar para eles quem andou para trás. Um ano depois, o Senhor abriu a porta do primeiro emprego de motorista. Trabalhei 8 meses nesse emprego, e tudo que eu precisava era registrar minha carteira. Então, mais ou menos um ano depois, Ele abriu uma porta enorme para mim na empresa chamada Flutesp, a antiga Flutesp, um dos melhores empregos que eu tive em toda a minha vida. E de lá para cá foi só bênção, foi degrau após degrau, eu fui subindo, o Senhor foi criando circunstâncias e me levando, todas as dificuldades que eu passei, as carências, as necessidades, irmão, tudo contribui, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, e tudo me ajudou a seguir por esse caminho.
não tivesse passado aquelas provações, aquelas tribulações, aquela necessidade, a falta de tanta coisa que eu passei, não teria entrado pelo caminho que o Senhor planejou para mim. Voltar para a escola, estudar, se preparar, ser alguém. E hoje, quando eu olho para trás e vejo tudo, toda a minha trajetória, tudo aquilo que eu fiz, com a ajuda de Deus, eu falo, o Senhor é maravilhoso. Eu não teria conseguido sozinho. Só o Senhor poderia ter realizado essa obra na minha vida. Hoje, com um título de cidadão viradorense, uma medalha de mérito cultural, 18 livros escritos e publicados, ajudando alunos a publicar livros. Meu Deus, que glória é essa? Eu não mereço tanto porque eu sou só um pecador, que o Senhor remiu do pecado, remiu do fracasso, da derrota, tirou da roça. Já dei meu testemunho, todos conhecem. Mas hoje estou aqui feliz para testificar o poder de Deus, o poder da salvação, o poder do perdão, para dizer para você que você não precisa de um homem perdoar seus pecados, que você não precisa de nenhum intercessor, de nenhum mediador, de nenhuma mediadora, porque só existe um mediador, é Jesus Cristo, que morreu pela sua vida, pela sua alma, pela sua eternidade, e te perdoa, e é Ele que comparece diante de Deus Pai e fala, eu morri por Ele, e eu quero que o Senhor perdoe Ele, se você aceitar Ele como seu Salvador. É a única forma de entrar no céu. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem conhece um pouquinho de gramática entende, sabe o que é artigo definido. Eu sou o caminho, o único caminho. Eu sou a verdade, a única verdade. Eu sou a vida, a única vida. E ele complementa dizendo, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Os homens inventam supostos mediadores, medianeiras. Sabe o que vai acontecer, irmão? Não vai chegar no céu. Se não for por Jesus, não vai para o céu. Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém entra no céu a não ser por mim. Mas precisa de alguém para falar com Jesus. Não, Ele nos abriu o caminho. Hebreus diz que Ele nos abriu o caminho através da sua carne. Nós podemos chegar diante dEle. Nós não podemos chegar diante do Pai. Mas nós vamos diante dele e ele vai diante do Pai por nós. Ele é o sacerdote, o mediador que existe entre o Pai e nós. E ele disse, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Do que mais você precisa? De quem mais você precisa? Se precisa de mais alguém, está achando que ele não é suficiente. Mas ele é suficiente. É Ele que transforma a vida, é Ele que transforma a história, é Ele que liberta as pessoas, é Ele que muda a história das pessoas, é Ele que concede vitória. Ninguém pode conseguir vitória se não for através das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande Senhor, o grande Salvador, o grande mediador entre Deus e os pecadores. Jesus. Pedro disse que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Nenhum outro nome, só Jesus. Atos 4:12. E hoje nós estamos estudando aqui um assunto que é deveras interessante, porque ele está falando a respeito de arrependimento. Ele está falando a respeito da mortandade dos galileus que Pilatos matou e que Pilatos pegou o sangue deles e misturou com o sangue dos seus sacrifícios perante os ídolos que ele servia. E que houve 18 homens sobre os quais caiu uma torre, a torre de Siloé. E ele está dizendo, olha, vocês não são mais inocentes do que eles não são mais pecadores do que vocês, mas todos precisam se arrepender. Se não se arrependerem, todos serão condenados, todos perecerão. Aí ele entra na parábola da figueira estéril, e dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar.
Então observa aqui a parábola da figueira estéril, a figueira inútil. Tem uma figueira plantada na vinha, mas ela não dá fruto. É como as nossas vidas que não dá fruto para Deus. Quantas pessoas estão plantadas na vinha do Senhor, mas não dão fruto? Quantas pessoas estão ocupando espaço na casa do Senhor, ocupando cargo, ocupando título, tendo o nome disso, daquilo? Muitos inventam. Nós vivemos uma época em que as pessoas ficam inventando título. É missionária, é apóstolo, é pregador. E tem alguns até que vão além, quer ser pregador internacional. Tudo para o ego inflar, se inchar, pelo amor de Deus. Seja humilde, manso e humilde como Jesus. Dê glória a Deus. Para de tentar roubar a glória de Deus, porque essas pessoas geralmente estão tão preocupadas com a sua própria imagem que não se lembram de dar fruto. Irmão, eu não preciso de um título para pregar o evangelho. Eu não preciso de um título para falar da palavra de Deus. Eu não preciso de uma carteirinha de pastor, de presbítero, de diácono, de apóstolo, de não sei o que, para falar do amor de Deus, falar o que Jesus fez na minha vida, o que Ele quer fazer na vida das pessoas. Dizer que esse nome tem poder para salvar. Não importa como, no passado, na minha juventude, tive a oportunidade de reunir um grupo de irmãos e fomos para a rua com caixa de som. Hoje isso não é mais possível. Pega uma webcam, venho para a internet, pega um celular, faz uma live, fala do amor de Deus, alguém vai ver, alguém vai ouvir, alguém que precisa da palavra de perdão vai estar ouvindo. E diz para essas pessoas que elas precisam se arrepender. O que acontecia com a figueira é a mesma coisa. O vinhateiro está dizendo, olha, vamos esperar que ela se arrependa. Porque se ela não se arrepender, o Senhor manda cortar, mas se ela se arrepender, deixa ela salva. Porque o interesse do homem de Deus, ele é ganhar almas, não é perder almas. O interesse do homem de Deus é trazer as pessoas para o caminho do céu. No caminho do céu, elas serão salvas, serão transformadas, serão perdoadas. E o mais interessante é que a salvação do Senhor é abrangente. Não se trata só de morar no céu, irmão. Ele abençoa a nossa vida de todas as formas. Eu não tinha uma bicicleta para andar naquele tempo, quando, depois de mais de um ano trabalhando, de dia e de noite, 12 horas por dia, 12 horas por noite, 24 horas na dobra, eu consegui comprar uma bicicleta usada com o quadro quebrado, arrastado. Imagina a situação hoje. O Senhor me deu tanta coisa, me deu casa, me deu carro, me deu profissão. O Senhor me deu tanta coisa, porque a salvação de Deus é abrangente. Não vim para o Senhor para ter carro, não. Vim para ter perdão, para ter salvação, para ter comunhão com Deus. Mas Ele abençoa a tua vida de uma forma que nada vai te faltar, irmão. Essa é a realidade. Você não tem que pôr seu coração em bens materiais, mas na preciosidade da vida eterna. E pode ter certeza que as outras coisas virão. Jesus disse, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, porque a bênção de Deus é abrangente. Deus não é aquele ser miserável, mesquinho, que dá com uma mão segurando com a outra. Não. Ele abre a mão, Ele doa. Por isso que nós temos que ser generosos também. Quando Deus encher a tua mão, não tenha dó de distribuir para quem precisa. Tenha amor no coração, tenha generosidade, porque o Senhor é generoso e Ele ama as pessoas generosas e Ele abençoa as pessoas generosas para elas continuar dividindo a bênção de Deus. Olha para a figueira estéril. Quanto tempo essa figueira está ocupando espaço numa terra fértil? Quanto tempo essa figueira está ali sem dar fruto? Quanto tempo ela está plantada ali, recebendo água, recebendo adubo, recebendo poda, cuidado de todas as formas? Nenhum fruto. Não tem nenhum fruto nessa figueira. Muitas pessoas são assim, recebem tanta bênção de Deus, nunca devolve, nunca repassa. Sempre tem alguém mais pobre do que você, sempre tem alguém com mais dificuldade do que você. Olha para trás, olha para baixo, você vai ser mais grato do que reclamar. Não temos motivo para reclamar, nós só temos motivos para agradecer, irmão. E nós temos motivos para imitar a generosidade de nosso Senhor e distribuir tudo aquilo que nós pudermos para ajudar quem precisa. E isso com alegria no coração, com alegria de fazer essa obra, porque essa também é a obra de Deus.
Então ele está citando aqui a parábola: um homem tinha uma figueira plantada na vinha e vai procurar fruto. Por quê? Porque é normal, se você tem uma figueira, você quer comer figo. Você dá para ela o espaço na terra, você cuida dela e você procura fruto, e não tem. E quantas pessoas são assim? São ingratas, são rebeldes, são egoístas. Você dá tanta coisa para a pessoa e quando você precisa, a pessoa vira as costas para você, te abandona. Fala: eu não sou teu escravo, não sou teu empregado, não sou tua escrava. Eu não tenho que fazer nada para você. E você cuida, e você faz tudo que você pode. Imagina como que Deus se sente. Se nós ficamos tristes com isso, imagina o Senhor, o dono da vida, o dono de toda a riqueza, o dono de todas as bênçãos, que gratuitamente nos dá tantas bênçãos. E muitas vezes fechamos as mãos para quem precisa, dizendo: eu também preciso, eu preciso mais do que essa pessoa. E vai precisar, vai, porque a bênção de Deus vai sair da vida dessa pessoa. Ele vai procurar fruto naquela figueira e não encontra. E quando ele não encontra, então ele se aborrece e diz para o vinhateiro: já faz 3 anos que eu estou vindo procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta ela, tira ela da minha terra, está ocupando espaço à toa, é uma ingrata, é uma coisa infrutífera. E é por isso que nós temos que dar fruto, irmão, para ser grato a Deus por tudo que ele já fez, pelo que ele faz. Nós temos que ser diferente dessa figueira, agir ao contrário do que ela age. Ela não dá fruto, mas nós temos que dar fruto. Por quê? Quando nós damos aquilo que nós temos, Deus tem muito mais para nos dar. Paulo disse que Deus ama aquele que dá com alegria. Então o vinhateiro, ele ainda responde. Acredito que esse vinhateiro é o Senhor Jesus Cristo, diante do Pai, dizendo: Senhor, deixa ela mais um ano, porque eu vou trabalhar nela, Senhor. Eu vou escavar ao redor dela, eu vou pôr mais água, eu vou pôr esterco, eu vou cuidar mais, para ver se ela dá fruto. E se ela não der fruto, depois o Senhor manda cortar. Olha, a Bíblia fala que a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Porque o pecado já cheirava mal nas narinas de Deus. E Deus já tinha determinado destruir tudo. Mas mandou Noé fazer a arca e ficou aguardando enquanto Noé construía a arca com toda aquela lentidão, que as pessoas se arrependessem. Mas elas não quiseram se arrepender. A pessoa, quando decide entrar pelo caminho do pecado, ela joga Deus para trás e vai em frente e não quer nem saber. Mas a longanimidade de Deus espera. Aqui estava o vinhateiro dizendo: Senhor, deixa mais um ano, dá mais uma chance, mais uma oportunidade para ela se arrepender. Lá em cima Jesus dizia: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então o vinhateiro disse: Senhor, deixa ela mais um ano, só mais um ano, porque eu vou cuidar dela. E se ela der fruto, então, Senhor, o Senhor deixa ela ficar, não joga ela fora não. Porque quando a figueira for cortada, irmão, ela vai virar lenha, ela vai para a fogueira, vai queimar, vai arder no fogo. Como muitas pessoas vão arder no fogo eterno, eternamente, e para nunca mais sair. Então está dizendo: olha, se der fruto, ficará. Se não der fruto, então depois manda cortar. Por quê? Porque não tem jeito. Quando a pessoa decide que vai viver no caminho do pecado, decide deixar Deus para trás, não tem arrependimento para essa pessoa. Se entrar no céu, vai entrar no céu pensando em pecar. Vai entrar no céu pensando em ser egoísta. Vai entrar no céu pensando só em si mesmo. Não vai pensar em dar glória a Deus, não vai agradecer por nada, não vai ser grato, vai reclamar de alguma coisa que não gostou. E a Bíblia diz que nós temos que ser agradecidos por tudo que Deus nos fez, por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele nos faz, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pelas suas bênçãos e pela sua misericórdia. Porque se nós estamos aqui nesse mundo ainda, nessa vida, nós não fomos lançados na condenação eterna, é por causa da longanimidade de Deus, é por causa da paciência de Deus, é por causa da misericórdia e da compaixão de Deus. Temos que dar glória a Deus, temos que agradecer, porque temos a oportunidade de voltar atrás, de nos arrepender, de ter uma vida abençoada na presença do Senhor. Hoje eu não ia fazer essa live, eu estava me sentindo muito mal, estava dando muita fraqueza.
Mas, graças a Deus, deu uma melhorada. Ainda estou meio fraquinho, mas já deu para fazer a live, né? Então, melhorei um pouco e vim para cá falar do amor de Deus. Eu quero que os irmãos orem por mim, eu preciso de saúde. Como eu orei no início dessa live, eu não quero que o Senhor prolongue os meus dias na terra, se não for da vontade dele. Eu quero que o Senhor me dê saúde até o último dia, porque eu quero servir o Senhor até o último momento. Também peço oração para o meu filho Jorge, que tem um problema no pâncreas e também na coluna. E o pastor Loival também tem o mesmo problema. Orem pelo pastor Loival. Por favor, orem pela igreja de Morro Agudo. Nós precisamos de um despertamento. Orem pela igreja brasileira. Nós precisamos de um despertamento, irmão. Olha, a igreja está tomando um caminho sinistro, um caminho muito delicado. Vai trazer consequências funestas. Então, orem para o Senhor nos dar um poderoso despertamento, antes que venha uma grande perseguição e os crentes encontrem o avivamento com um preço de sangue. Orem pelo avivamento, orem pela igreja na China, pastores estão sendo presos naquele regime inimigo de Deus. E orem para o Senhor derrubar essa potestade que está aqui no Brasil de uma vez por todas, tentando nos escravizar e nos levar para essa escravidão do sistema comunista que é inimigo de Deus. Orem para os nossos filhos não pagar um preço muito caro pela nossa negligência. Eu estou orando por todos vocês, os que estão envolvidos na minha vida de uma forma direta ou indireta, para o Senhor realizar a obra dele na tua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.